Olá, pessoal. Me chamo Márcia Juliana, do canal Biblu Tarô e Oráculos. Estou aqui para mais uma tiragem. Vamos ver o que nós temos aqui para o coletivo. Eu ia fazer isso. Vamos pensar, então, a representação do coletivo será essa pedrinha. Essa pedrinha verde representa o coletivo. A energia do coletivo. Tudo que a gente precisa conhecer do coletivo é simbolizado por essa pedrinha aqui. Que vai ficar aqui. Para a gente atrair as informações necessárias para esse símbolo que representa o coletivo. As energias do coletivo que já está no ar e que a gente precisa saber. Vamos lá. Eu vou utilizar o deck What Lies Beneath, né? O ato de revelar as verdades escondidas, ocultas, os insights e as orientações necessárias para o coletivo. Esta pedrinha é você, o coletivo. Você é representado por essa pedrinha linda e maravilhosa. E essa leitura, ela vai se apresentar como uma narrativa. Vamos imaginar que existe um palco, uma apresentação de teatro, vão vir personagens, esses personagens são essas cartas, né, e as suas mensagens, a interação, o diálogo, a narrativa, o enredo que se apresentar nesse palco da espiritualidade é uma história, uma narrativa que vai aparecer ali, que eu vou traduzir aqui e que os espectadores, que são vocês, vão assistir e podem se identificar ou não. É a mesma coisa, quase a mesma coisa como ver um filme, ler um livro, ver uma série da Netflix. Nós vamos tentar interpretar imagens, né? Tentar interpretar palavras e tirar sentidos. O que ressoar, ok? Vamos absorver. O que não for, não estiver na tua sintonia, não se identificou, ok, é só uma informação que passa pela gente, mas a narrativa que se apresenta aqui, né, as imagens, os personagens que podem vir a aparecer aqui, fazem parte desse palco da espiritualidade, principalmente são informações que elas têm muito mais a ver com o psiquismo, né, com as ideias que estão no psiquismo, na espiritualidade, do que realmente com coisas que estão acontecendo de fato na matéria, mas elas representam as coisas que a gente pensa e coisas que são efêmeras, né, porque o pensamento vem e vai, ou pensamentos que são muito fortes e que ficam, que nos incomodam, nos angustiam, nos trazem alegria, ou qualquer outro tipo de sentimento bom. Enfim, essa introdução é apenas para explicar essa dinâmica, como eu vejo, né, essas tiragens, e realmente, pela minha experiência, elas têm mostrado que realmente as informações que a gente tem aqui pertencem ao mundo do imaginário, das imagens, dos símbolos, dos arquétipos, dos esquemas, de toda uma simbologia que perfaça o nosso inconsciente pessoal, o nosso inconsciente coletivo, que vai ressoar na matéria de formas muito variadas, ou às vezes vai ressoar só na nossa psicossomática natural e normal do nosso dia a dia, sem grandes proporções e grandes mudanças ou modificações e acontecimentos na matéria, né? Então, essa introdução eu faço para que vocês entendam, então, como eu interpreto, como eu entendo as leituras de tarô. Não se trata de adivinhação, se pudermos definir, está mais para um sentido de um entendimento divinatório, porque é a espiritualidade, porque nós vamos tratar da alma e do inconsciente coletivo. E vamos agora focar nessa pedra verde, que representa o inconsciente
coletivo, o que o inconsciente coletivo precisa saber, o que o coletivo precisa saber, o que as pessoas que se conectarem com esse vídeo precisam saber, para agora eles vão se tornar os espectadores dessa peça de teatro, dessa narrativa que eu vou introduzir agora. Eu vou fazer uma tiragem de 6 cartas. Saiu aqui, ó. Saiu. Pularam 2 juntas. Eu aceitei as 2. E agora vem mais 2. Então, o inconsciente coletivo, o coletivo, as pessoas que se conectarem com esse vídeo estão representadas por essa pedrinha verde. E esse é o núcleo, né? É um foco do conjunto de mensagens. Oxi. Ó. Então, o que se abriu aqui... Vamos pegar o fundo do deck para ver o que nós temos. Aham, olha só. O que nós temos? A primeira carta que apareceu, Private Relationship. Então, o coletivo, ou seja, você, apresenta essa história, essa narrativa, através do contexto de um relacionamento privado, um relacionamento íntimo, um relacionamento amoroso, a vida amorosa se abre aqui. Então, existe um casal, né, que vai começar essa historinha, que eles têm um relacionamento íntimo, um relacionamento privado, e esse relacionamento, a segunda carta que tem aqui, essa love story, né, tem a ver com Once Upon a Time, ou seja, é uma história, é um relacionamento que ele está muito conectado a mais a fantasia, ao mundo dos contos, né, dos contos de fadas. Por isso, Once Upon a Time é uma história, uma narrativa, um enredo de um relacionamento amoroso, íntimo, que ele está muito permeado desse contexto da fantasia, né, dessas narrativas que são narrativas do coletivo, né? Então, são narrativas realmente, os contos de fadas, os mitos, enfim, todas essas histórias que tem esse operador argumentativo que inicia histórias, né? Once Upon a Time, era uma vez. Então, a gente sabe todos os textos narrativos que começam com esse sintagma, com esse operador, ele vai trazer uma história fantasiosa, né? Um conto de fada, mas dentro de uma visão psicológica, os contos de fadas, eles podem trazer, sim, conteúdos simbólicos e universais e importantes em relação ao relacionamento amoroso, ou seja, nós podemos pensar aqui que as fantasias em relação a esse relacionamento amoroso, ou esse relacionamento amoroso que parece um conto de fadas, ou esse relacionamento amoroso pode obter muito crescimento e evolução se começar num movimento de psicoterapêutico, buscar os contos de fadas para tentar elucidar questões importantes do relacionamento, isso pode ser válido, tá? Então, são algumas opções aqui, mas a gente pode perceber que existe um relacionamento amoroso, um relacionamento íntimo, ele é privado, ele está relacionado a esse encontro do love story, da história de amor, de um contexto de conto de fadas, que pode ser que ele seja um relacionamento real, que está permeado por esse contexto do conto de fada, da história de amor, ou pode ser um relacionamento totalmente fantasioso, uma história platônica, né, uma paixão platônica que está permeada desse mundo da fantasia do conto de fada, ou pode ser um relacionamento que precise apimentar, né, a conexão por meio de um
viés psicoterapêutico que envolva uma psicologia analítica, por exemplo, junguiana, que traz uma análise dos contos de fadas, dos mitos, num viés que você pode tirar uma essência muito interessante das relações humanas, dos relacionamentos, a partir dos contos de fadas, né? Dessas narrativas que a literatura traz e que podem ajudar muito as pessoas nesse sentido. Aí, a terceira carta que vem é Fighting for You, Fighting for What You Love, Claiming What's Yours, Love is the Battlefield. Então, aqui vem, então, uma moça, né, com uma atitude agressiva de luta, ou seja, ela deve lutar pelo que ela quer e ela deve lutar pelo que ela ama. Ela deve exigir o que é dela, porque o amor é um campo de batalhas. Interessante, né? As 3 primeiras cartas super conectadas no contexto do amor, vida amorosa e sentimental, ou seja, muito provavelmente aqui, ó, aqui essa primeira carta traz o casal, aqui traz o casal, mas aqui traz a moça. Ah, eu não sei se ficou bem visível, né? Aqui traz o casal, aqui traz o casal e aqui traz ela. A moça que deve lutar pelo que ela quer, ela deve lutar pelo amor da vida dela, ela deve exigir, reclamar, ordenar, lutar, buscar pelo que é seu. Muito provavelmente, esse contexto aqui desse relacionamento, por também estar envolvendo questões dos contos de fadas, essas narrativas meio mágicas, meio cheio de meio não, são totalmente cheias de aventuras, de episódios inusitados, de muita luta, para que no final se tenha um final feliz. Muito provavelmente esse relacionamento aqui, ou as pessoas que estão conectadas a esse tipo de relacionamento estão lutando muito para manter o seu relacionamento em dia, estão enfrentando monstros, dragões, estão se empoderando ou vestindo a armadura do herói para poder manter o seu relacionamento, né? Porque esse relacionamento tá parecendo um conto de fadas, tá parecendo, tá muito inspirado no psiquismo, pelos mitos e por uma ideia que pode ser que realmente esteja ela exista só na espiritualidade, ela exista só no psiquismo e na matéria, os conteúdos sejam muito variados, mas a história que se apresenta no espiritual é essa. No espiritual está acontecendo dinâmicas muito parecidas com o que acontece nos contos de fadas e mitos, e existem muitas mulheres ou muitos personagens que estão lutando muito para conseguir o que se quer no espiritual, para que possa se manifestar alguma coisa mais satisfatória na matéria, né? E a quarta carta é Pregnancy Test. Unsure Pregnancy Scare Positive Negative. Essa carta ela tem muito a ver no psiquismo. Muitas vezes, claro, esses relacionamentos aqui, as pessoas podem estar, enfim, lutando até para ter filhos, né? Lutando para ficar junto, lutando em questões que envolvem, né, a esterilidade e muito preocupados com os frutos do relacionamento, né? Mas essa carta ela traz essa insegurança, ou seja, esse casal está inseguro em relação aos frutos, né? Que podem ser tanto materiais quanto frutos psíquicos, frutos espirituais, né? Frutos em todas as dimensões que um relacionamento amoroso pode trazer, né? É claro que se a gente fosse ampliar bem mais aqui, sair do contexto do relacionamento amoroso, ou seja, esse relacionamento privado, pode ser um relacionamento entre você e uma instituição, entre você e um amigo, entre você e um familiar, enfim, ampliando mais, existe quando sai esse teste de gravidez, pode ser que essa relação esteja um pouco instável, porque as pessoas estão inseguras em relação aos frutos e aos resultados, e há um medo, né, desse teste dar positivo ou dar negativo, dependendo da expectativa, dependendo da situação.
Então, a gente percebe sim que esse coletivo aqui conectado a esse relacionamento está preocupado com esses frutos do relacionamento, se vai dar certo, se não vai dar, se vai dar filho, se não vai dar, se a conexão verdadeira ou não é, né? Então aqui o negócio tá meio conto de fada mesmo, a narrativa ela tá em processo de luta e crescimento, muitas aventuras, é uma jornada aqui de herói e heroína mesmo, para manter o relacionamento nesse nível, porque ele tá muito psicicamente ou espiritualmente conectado a esse mundo da jornada do herói, mesmo desses desafios, né, dessas fases de altos e baixos, de uma luta constante para manter esse relacionamento, para obter frutos positivos e de um relacionamento neste nível, né? A outra carta que sai na sequência é o Sex Shop. Então aqui essa carta pode estar relacionada à prostituição, pode estar relacionada a relações que não são, né, profundas, elas ainda estão superficiais, muito na paixão, muito no comprar, né, um amor condicional, né, não é um amor incondicional, é um amor condicional, ou seja, tanto é que aqui, ó, o pregnancy test tá do ladinho do sex shop, então ou a pessoa pode estar insegura em relação a, será que vai dar certo essa questão sexual ou não, né, vou comprar ou não vou pagar esse investimento. Que horror, né? As pessoas podem pensar o que quiserem. Mas enfim, porque o sex shop é que ele traz essa coisa da prostituição e da compra e venda, né? Uma coisa meio objeto. É super dissociada de um possível romantismo, de um amor sagrado, né? Mais sacralizado, um amor mais maduro, né? Ainda tá no nível dessa insegurança, de pensar em questões mais carnais mesmo, né? Então, faz parte da aventura aí, né? Dessa dinâmica amorosa desses casais aqui conectados com a Pedrinha Verde que se apresentou aqui, tá? E também, pelo que percebemos na última carta, a questão da traição, ou seja, muito provavelmente como essa história aqui está realmente parecendo um conto de fadas, cheia de altos e baixos, uma jornada do herói e da heroína bem intensa, muita luta, muita dúvida, né? Muita carnalidade, animalidade, não poderia faltar a questão das preocupações em relação às traições, o engano, o apunhalar pelas costas, o traidor, não ser confiável. Então, pode ser que. E aqui essa carta sai embaixo da mulher, né? Então, ou a mulher está preocupada com o seu amado, se ele é um cara confiável, se ele não vai trair ela, se ele é um traidor, né? Porque saiu aqui debaixo da moça, né? Ou ambos estão com essa preocupação, né? O casal pode estar preocupado se nessa aventura toda aí que está acontecendo, nesses altos e baixos desse relacionamento, momentos de insegurança estão, né? Porque os frutos não estão claros, momentos de insegurança estão acontecendo e deixa dúvida em relação à questão da traição, né? O engano. Aí temos um ratinho, que é um símbolo bem interessante, né? É interessante nesse contexto, porque é uma cobaia, é uma vítima, é um transmissor de doença, então tem toda uma série de preocupações aqui. Será que essa pessoa, ainda mais assim do lado do sex shop, né? Tipo, digamos, provavelmente a moça pode também estar preocupando. Meu Deus do céu, será que o envolvimento íntimo com essa pessoa vai ser legal, uma pessoa confiável? De repente tem uma vida pregressa aí de muita prostituição, de muito encontro superficial. Será que vale a pena, né? Mesmo assim, o vale a pena se conecta também com essa carta da insegurança do pregnancy test, mas também existe essa moça tentando lutar pelo que é seu, né?
com todas essas inseguranças, com todas essas dúvidas e essas questões bem pesadas, né? Ainda assim, existe uma luta, né? Uma luta, e de repente uma luta até inconsciente, porque de repente ela nem tem a consciência que ela tá lutando, né? Mas, de repente ela tá preocupada com todas essas questões aqui, ou o casal está preocupado, mas a luta no espiritual está acontecendo, o psiquismo está, o universo está agindo para que esse conto de fadas chegue num nível de início na matéria, que saia do nível do espiritual, saia do nível do psiquismo para se materializar, ou não, ou que essa história que está no espiritual, no psiquismo, seja completamente transformada, adaptada, realinhada, finalizada, se for preciso, para se começar outra, né? Porque aqui, realmente, a carta do fundo do deck ela é muito importante, porque ela traz essa questão do recording, que é a gravação, a anunciação, expressão e revelação, ou seja, isso aqui está gravado. Exatamente, isso aqui está gravado. Ou essa história também pode ser uma história de vida passada, pode ser uma história da ancestralidade da pessoa, das pessoas se conectarem com esse vídeo, que está afetando essa dinâmica do psiquismo da pessoa, porque essa história que já aconteceu numa vida no passado, ou aconteceu, tá na veia dela por causa dos ancestrais, ou aconteceu no seu próprio passado nessa vida. Então são 3 opções muito fortes que afetam muito a espiritualidade, afetam muito a alma, afetam muito o psiquismo da pessoa e influencia algumas dinâmicas, influencia no magnetismo da alma dessa pessoa, né? E isso tá gravado, então esse recording, que é um conteúdo que está gravado, está printado no inconsciente, ou na alma e espírito da pessoa, que precisa ser anunciado, precisa ser expresso, revelado, por meio de psicoterapia, por meio de espiritualidade, por meio de autoanálise, por meio de psicossomática, por meio da vida, de tudo e mais um pouco, né? Então, são várias as maneiras com que a vida te proporciona liberar essas gravações inconscientes, todo esse conhecimento oculto que tá lá, que você traz, ou porque foi vivido pelos teus ancestrais, ou porque você viveu em outra vida passada, ou porque você já viveu isso na tua vida material aqui na Terra depois que nasceu, que está printado alguma coisa nesse sentido e que influencia o teu psiquismo, influencia a tua espiritualidade, influencia o teu magnetismo, influencia as tuas relações. Então é extremamente importante que esse grupo que se conecta nessa história que está representado por essa pedrinha verde, reflita sobre essas questões, reflita sobre os seus relacionamentos, os relacionamentos íntimos, aqueles mais próximos, reflita sobre como esses relacionamentos se assemelham a esse mundo do conto de fadas, se eles são pura fantasia mesmo, tem que zerar, não está satisfazendo, vamos viver outra história, uma história mais real, com menos altos e baixos, com menos delírios, né? Refletir sobre isso, né? Refletir nessa luta, né? Lutar pelo que você quer, exigir o que é teu, mas isso tem a ver com amor ou tem a ver com algo maior que o amor, né? Porque existe insegurança. Será que o amor é isso mesmo que você quer? Você sabe, né, que o amor é um campo de batalhas, tudo bem? Então, você sabe que você tem que lutar, que você tem que ter uma boa estratégia de luta para conseguir os seus objetivos. Enfim, tem que refletir sobre essas questões, né, sobre essa luta, sobre esse relacionamento, sobre as inseguranças, né, os frutos, vai dar filho ou não, vai dar projeto junto de prosperidade, porque na minha opinião eu acho isso, eu acho que os casais, o que mais potencializa
que é um relacionamento escolhido por Deus, orientado por forças ocultas muito positivas, ou essa tendência, assim, de uma natureza que deu muito certo, é a prosperidade. E essa prosperidade, quando manifestada em filhos, nem se fala, né? E deu certo mesmo, Deus permitiu, então uniu. O que Deus uniu, ninguém separa. Então o filho tá lá, não tem como tirar 50% do filho, dá pro pai, pra mãe, não tem. Não tem como separar. O filho é o produto. O filho é o produto de uma história que Deus permitiu que acontecesse. Então é super próspero. Super, super de Deus, né? Ah, tá, mas separou lá depois de 500 mil anos. É, separou porque deixou entrar coisa que não devia. Mas na sua origem o negócio deu certo. Prova são os filhos. Então, pregnancy test é uma reflexão. Então, as pessoas se conectarem aqui, tem que pensar nos frutos do relacionamento. E que maravilha se você está se relacionando com uma pessoa nesse contexto e você não teve nenhum fruto ainda com essa pessoa. Não teve filhos, principalmente. Não teve nada, assim, de grande projeto. Porque dá para separar e curtir outra coisa, curtir a vida, recomeçar, sem o peso de refletir sobre a existência ou sofrimento de filhos no contexto de uma separação, enfim, dessas incertezas, né, em relação aos frutos, ou a mudança, né, depois de relacionamentos de muitos anos, quando vê as forças começam a entrar para realmente destruir, e conseguem, a gente sabe que conseguem destruir quando a coisa fica feia, e afeta os frutos, né? Então, também essa narrativa aqui que se apresentou instiga a questionar sobre os frutos do relacionamento, e aí eu penso que realmente um relacionamento que não tem filhos carnais ainda, ótimo, dá para resetar um monte de coisa, dá para viver aí, ó, e reorganizar tudo. Agora, com mais leveza, com menos possibilidade de proporcionar sofrimento para as outras pessoas e principalmente para os filhos. Agora, quando tem filhos, tem que, né, equilibrar bem, tem que pensar bem, porque é melhor investir em psicoterapia, investir em tudo que puder, penso eu, né, para que a coisa se equilibre ao invés de fazer sofrer tanta gente assim por causa de influências trevosas no relacionamento, né? É de se refletir. Essa questão da sexualidade tem que se refletir nesse conto de fadas aqui, nessa história de amor. Refletir no sentido de o quão material, mundano, profano, quão essas atividades íntimas estão sendo mais relações objetais e de carne do que provavelmente um amor de alto nível, de maturidade, de sagrado, de uma conexão de alma, né? Penso eu assim, porque, sex shop, né? Pá, cada um com a sua opinião, mas assim, ó, é um conjunto semântico que pesa, pelo menos para mim, que sou a leitora aqui, pesa mais para baixo que para cima, né? É muito, muito mais vinculado à matéria, à carne, do que à espiritualidade. Ou também vamos pensar num outro viés de que o quão um relacionamento precisa dar uma pimentada nesse sentido, também tem esse viés, né? Tem o lado negativo, mais pesado do profano, mas também tem a necessidade. Mas então, esse relacionamento vai dar uma pimentada ou não? Vai dar para comprar um óleo de massagem, uma lingerie diferente? Também pode ser assim, né? Vamos apimentar, vamos só sair dessas dúvidas e sair de só pensar no medo da traição, né? Dar a facada nas costas. E apimentar a relação também é uma coisa que esse grupo aqui que se conectou pode refletir sobre isso, nos dois extremos. E tudo isso está gravado. Pronto. Isso aqui está gravado no psiquismo, isso está gravado na alma, isso está gravado no espírito, é coisa antiga, é coisa de outras vidas, dos ancestrais que está vibrando aqui, pode ser história lá da tua bisa, tataravó, mas está ressoando para ti, tem que limpar, tem que acessar,
tem que fazer uma alquimia aí, tem que investir em alquimia, tem que investir em psicoterapia, na espiritualidade, na busca, em psicologia analítica, estudar conto de fada, mito, tem que se jogar. Tem que ir se jogar para o inconsciente, virar peixinho e mergulhar no inconsciente para tentar elucidar isso aqui, para que isso aqui seja ressignificado, seja anunciado, seja expresso, seja revelado e venha a ser compreendido e que venha trazer bons frutos. Aí sim, né? As preocupações e as inseguranças acabam se desvanecendo, principalmente no nível da alma, do inconsciente, do oculto, e aí você ressignifica tudo isso, as histórias amorosas do passado, que não deram certo na família, a ancestralidade, todas as vidas passadas, todo o caos que foi, todos os problemas aí, tanto na questão íntima, na questão das traições, na questão dos frutos, a questão das fantasias, né? Tudo gravado, tá tudo gravado na alma, no espírito, precisa ser compreendido por meio dessa alquimia, por meio dessa psicoterapia, da espiritualidade, para que isso saia desse mundo espiritual, para parar de vibrar negativamente, principalmente, ou dar uma resetada, uma melhorada, para que os relacionamentos que já estão numa estabilidade legal prossigam, mas num outro nível agora, né? No nível mais up, no nível mais sem esses pesos, essas questões aqui, tá? Então, espero que tenham gostado da mensagem, uma mensagem muito amorosa, né? Muito para casais, e espero que esse grupinho representado por essa pedrinha viu a história que apareceu no palco, viu que os oráculos trouxeram para ser repensado, refletido, e agora no processo de identificação, de catarse, de ressignificação, isso vai perfazer, né, o psiquismo de todo mundo que ouviu isso aqui, vai processar da melhor maneira, o que não é para ti, tchau, vida que segue, mas acho que é bem interessante essa perspectiva de aprimoramento e melhoramento dos relacionamentos amorosos por meio dessa análise, né, simbólica, essa análise do que está gravado no oculto e que precisa ser expresso, anunciado, revelado, né, que precisa ser ressignificado. Então, eu espero que faça sentido para vocês essa mensagem, espero que tenham gostado. Quem quiser dar um likezinho aí, por favor. Tenham todos uma feliz Páscoa e Deus abençoe todos vocês.